situações na vida que podem parecer becos sem saída. E o livro de Êxodo tem uma quantidade interessante delas. Nós vamos ver várias vezes o povo chega numa encruzilhada ou mesmo num beco em que parece não haver escapatória. Diante da fúria do faraó, quando ele tenta, de forma específica e direta, eliminar toda a nação israelita, quando o seu objetivo genocida faz com que ele convoque todos os egípcios, toda a nação egípcia, para participar neste projeto, a pergunta que nós podemos fazer é esta: como escapar? Como é que alguém pode escapar? Eis a questão e eis a resposta. O Senhor tem planos e o homem não pode modificar ou frustrar os planos do Senhor. Aqueles que o Senhor estabeleceu pela sua vontade vão se cumprir, independentemente daquilo que o homem acha que pode fazer. E no caso não estamos a falar de um homem qualquer, estamos a falar do rei soberano de uma nação poderosa nesta época da história. Vamos ler o texto, irmãos. Estamos em Êxodo capítulo 2 e nós vamos ler a partir do versículo 1 e começa de uma forma tão simples e comum, dizendo assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e peixe, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Segundo a genealogia de Levi, filho de Jacó, ele teve 3 filhos, a saber, Gerson, Coate e Merari. Foram os 3 filhos de Levi. Coate, por sua vez, teve 4 filhos: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Portanto, Anrão é neto de Levi. E o que ele fez foi, ele tentou permanecer, como nesta altura ainda se tinha muitas vezes este cuidado, não somente dentro do seu próprio povo, mas da sua própria tribo, e ele procurou então uma mulher dentro da sua própria tribo e casou-se com a sua tia, filha de Levi, irmã do seu pai. É claro que nós temos que lembrar aqui que estas gerações muitas vezes estendiam-se durante muitos anos, que não quer dizer que esta tia fosse mais velha do que ele, podia ser da mesma idade ou mais nova, mas pronto, de qualquer maneira, o texto nos deixa claro de que Joquebede, e este nome é um nome interessante porque significa glorificada por Deus, era a sua tia, era filha de Levi, era irmã do seu pai, como nós encontramos no livro de Números. Anrão viveu 137 anos ao todo. Portanto, ele ainda viveu um bocado, não conseguiu assistir ao êxodo propriamente dito, mas ainda teve uma idade significativa. Quando lembramos que, por exemplo, Moisés, seu filho, vai viver apenas 120. Apenas 120. 137 já era uma idade significativa. Portanto, este casal está a cumprir aquilo que são
os costumes e a tradição da sua época, e eles vão ter 3 filhos. Primeiro tiveram uma menina, e chamaram esta menina Miriam. Este é o nome hebraico, que os irmãos sabem, que é o nome mais comum em Portugal. Porque em Portugal nós usamos a versão grega, Maria, mas é exatamente a mesma coisa, certo? Miriam e Maria, em hebraico ou em grego, é o nome mais conhecido. A idade ou a data de nascimento de Miriam deverá ficar entre 1555 e 1548 a.C. aproximadamente. É uma ideia aproximada de quando seria a idade do nascimento. E depois da menina nasceu um menino chamado Arão, aproximadamente 1546 a.C., e nasceu antes do decreto de Faraó, porque não havia problema nenhum. Quando Arão nasceu, ainda não havia problema. No entretanto, surge o decreto. Faraó estabelece a lei, nós vimos na semana passada. Estamos a falar de um faraó, provavelmente Tutmoses I, que estabeleceu a pesada servidão do povo de Israel, ou seja, submeteu os israelitas à escravidão, e estabeleceu que todos os meninos judeus tinham que ser mortos, ou seja, tinham que ser afogados no rio Nilo. É neste contexto que este casal, que já tinha um menino e uma menina, tem o terceiro filho, que terá nascido por volta de 1543-42 a.C., já sobre a ordem da execução. No entretanto, o texto diz que ele nasceu formoso. É o que os irmãos têm aí no vosso texto, não é? A palavra no original hebraico significa mais saudável do que formoso. As irmãs que me perdoem uma posição talvez um tanto ou quanto masculina. Os recém-nascidos são todos muito parecidos, não é? E dizer que um recém-nascido é bonito é um bocado complicado. Os recém-nascidos são recém-nascidos. Normalmente, passados umas semaninhas, eles já começam a ficar bonitinhos. Mas recém-nascido, propriamente dito, não é propriamente uma coisa assim muito formosa. Eu reconheço que é uma visão masculina. Talvez as mulheres não tenham a mesma ideia que eu. Mas a palavra no original não é necessariamente bonito, é saudável. Ou seja, ela viu que o bebê nasceu perfeitinho, nasceu, enfim, todo certinho, com um ar tão saudável. Ela não teve coragem de o matar. Estamos a falar de mães. Evidentemente que a mãe não tem coragem de matar o seu filho. Não será natural. Nós provavelmente temos aqui aquilo que aconteceria em várias circunstâncias, penso eu. Não terá sido única esta história. Talvez ela tivesse acontecido com várias outras mães. Deve haver aqui uma mistura de intervenção das parteiras, que chegaram tarde demais e que não identificam que criança é que nasceu, ou mesmo de uma capacidade desta mãe de ter filhos de forma muito silenciosa. Nós temos às vezes a ideia da mulher a dar à luz enfim, com as dores, com muitos gritos, etc, etc, etc. Irmãos, já irmãs que estão aqui provavelmente terão também esta experiência. Eu em África vi situações surpreendentes da mulher simplesmente entrar na cabana para ter o seu bebê e quando se percebeu o bebê já tinha nascido, não é? Lembro-me da esposa de um dos nossos pastores lá em Bafatá, alguém que nós ganhamos para Cristo, discipulamos e que o Senhor nos deixou levar até à formação e à consagração ao ministério, em que o seu último filho já era o seu quarto bebê. Ela já estava quase na hora de ter o bebê e eles estavam sentados à porta ouvindo o radinho, como normalmente se faz no fim da tarde, já estava escuro, e às tantas ela diz ao marido: olha, eu vou entrar. Mas ainda é cedo. Não, mas eu estou cansada. E ela entrou e fechou a porta. E passado um grande bocado, alguém passa na porta e ele está concentrado a ouvir o rádio, não é? A ouvir as notícias da RTP Internacional, e alguém passou e disse assim: então o bebê já nasceu? O bebê nasceu? Qual bebê nasceu? O teu bebê? Não nasceu. Não nasceu, então o que é isto? E eu, desconcentrado que estava a ouvir o rádio, é que percebeu que tem um bebê a chorar. Entrou então em casa e o bebê já tinha nascido, irmãos. Ela já estava com o bebê lavadinho, arrumadinho, não pediu ajuda de ninguém, não chamou ninguém, não fez gritaria nenhuma. Não presumo que a nossa irmã, hoje em dia já posso dizer a nossa irmã,
Foi um processo longo, mas graças a Deus hoje ela é a nossa irmã em Cristo. Não creio que a Mússuba fosse única. Talvez Joquebede tenha conseguido dar à luz a esta criança sem grande barulho. E ela tenta manter o bebê em casa, mas era complicado. Aqui um parênteses para nos lembrar que mais tarde nascerá também uma criança sob o ódio intenso de um governante que tenta matar os inocentes. Esta criança será Jesus um bocado de tempo depois. Passam-se 3 meses. Enfim, uma fase relativamente fácil de manter um bebê escondido. O seu choro é fraquinho, desde que ele esteja quentinho e de barriguinha cheia, não faz grandes alardes, mas à medida que vai crescendo, não é? O choro vai ficando mais forte e vai ficando mais difícil controlar. Lembremos que todo o povo egípcio estava convocado a participar deste processo. Ou seja, não é só uma questão dela esperar que o vizinho não ouça. Qualquer egípcio que passasse na porta da casa e ouvisse o bebê a chorar, podia entrar e, verificando que era um menino, podia lançá-lo ao rio a qualquer momento. Podem imaginar a angústia desta mãe? Podem ter uma ideia do que é um coração de mãe a bater acelerado cada vez que alguém passava na porta de casa? Ou que havia algum barulho próximo da janela? Ou que o bebê começava a fazer algum tipo de movimentação? Foram certamente meses de grande angústia e ansiedade. Ela não tem alternativa, então ela, como não tem coragem de lançar o bebê ao rio, ela prepara uma arca e ela vai betumar esta arca. É curioso porque nós já tínhamos lido no livro anterior a respeito de uma arca que tinha sido betumada, não é? E mais uma vez nós vamos ter a condenação e, no entretanto, a morte na água e, no entretanto, uma arca salvadora betumada. Esta é um bocadinho menor do que a anterior, mas pronto, também só precisava de ocupar um bebê. E aqui nós temos então um relato interessante. Não é o único relato em termos históricos antigos semelhantes. Por exemplo, na Mesopotâmia existe um relato semelhante de um bebê que é salvo milagrosamente nas águas, Sargão de Acade, e este relato é de aproximadamente 2300 anos antes de Cristo, assim como o mito egípcio do deus Horus, que é protegido da fúria do deus Set pela sua mãe Ísis, que o coloca numa arca no Nilo. Mas aqui estamos a falar de mitos, de lendas. No caso da história de Moisés, ela é uma história bem mais fácil de ser aceitável. Não há aqui nenhuma invenção, nem nenhuma intervenção milagrosa. Ela simplesmente faz um cesto, prepara-o para que a água não entre, coloca o bebê lá dentro e coloca no rio. A expectativa é, vamos ver o que é que vai acontecer. O Nilo era famoso pela quantidade significativa de hipopótamos e crocodilos, o que não era muito proveitoso para alguém que queria que o seu filho sobrevivesse nas águas. Mas pronto, a verdade é que a arca não afunda, ela está betumada, ela se mantém a flutuar junto dos juncos que estão em grande quantidade em vastas regiões da margem do rio Nilo. E Miriam, a irmã do bebê, está junto à margem para ver o que vai acontecer ao seu irmãozinho. Há muita discussão de que idade ela teria. Tendo em conta a expressão que depois vai ser usada a respeito dela, referindo-se a ela como moça, não é? A palavra no original dá-nos a ideia de uma menina já crescida. Então muitos acreditam que ela já teria uma idade entre os 10, 12, 13 anos. Lembrando que com 12 anos uma menina entre os judeus já teria autorização até para combinar o casamento. Portanto, ela já não era propriamente uma criancinha. Aqui nós não sabemos se ela faz isto por ordem específica da mãe ou se é movida por ela mesma. O texto não especifica. Tanto uma coisa quanto a outra são possíveis. Pode ter sido que Joquebede instruiu Miriam e disse, olha, vai para lá e fica a ver o que é que acontece. Ou ela já era grandinha o suficiente para, não tendo a mãe coragem de ficar a ver o que é que ia acontecer, ela afeiçoou-se ao irmãozinho, queria saber o que é que ia acontecer. Bem, nós não temos a certeza absoluta. O que sabemos sim é que a filha do faraó vai se banhar junto daquela zona do rio Nilo. É muito provável que, se estamos a falar das datações corretas, como já dissemos aos irmãos e explicamos isto bem há 15 dias atrás, a princesa aqui mencionada é Hatshepsut, que era filha de Tutmoses I, esposa de Tutmoses II. Ela está neste momento vivendo na época do pai, que é o faraó que mandou, que fez o decreto,
é uma princesa de temperamento muito forte, lembrando que quando o marido dela morrer, ela vai governar o Egito ainda durante algum tempo, até que o filho do seu marido, não filho dela, filho do seu marido e de uma outra esposa, venha a tomar o poder. Portanto, é uma mulher de temperamento forte, o que combina aqui com a ideia de uma princesa egípcia que adota um bebê claramente hebreu e que o faraó tem que aceitar. Pensemos, se o faraó mandou matar os meninos hebraicos e aparece-lhe a filha em casa como uma criança hebraica a dizer: eu adotei esta criança, eu vou dizer: espera aí, isto aqui não pode ser, estamos aqui divididos dentro da casa, estamos a trabalhar contra a maré, não pode ser. Então o que é que eu explico ao povo quando eu digo a eles que matem os bebés hebraicos e tu adotas uma criança judia? Não pode ser. Mas esta princesa da história, que nós sabemos que era uma mulher de pulso, uma mulher muito forte, talvez combine com a ideia que aqui está, de uma mulher que teve a coragem de adotar uma criança hebraica e dizer: esta criança é minha. Até porque nós temos que lembrar que esta criança vai voltar para a casa da mãe para ser amamentada e, no entanto, ninguém pode tocar nela, porque toda a gente já sabe que ela foi recebida e adotada pela princesa e que pertence já à princesa, apesar de estar a ser amamentada pela mãe. Não era preciso ser propriamente o Sherlock Holmes para olhar aquele cesto, abrir e perceber que aquela criança pertencia aos judeus, não é aos hebreus. Os judeus ainda não, aqui ainda são só hebreus. Não era preciso, não é? É claro, um bebê colocado num cesto no Nilo, era claro que era uma criança hebraica. Tendo em conta que as crianças hebraicas deviam ser circuncidadas, apesar de nós não termos a certeza absoluta disto aqui, poderia ser um outro sinal. Seja como for, ela identifica rapidamente que esta criança é hebraica e aqui nós temos a intervenção de Miriam. Outra vez a pergunta: foi a mãe que a instruiu para que ela soubesse o que fazer nesta hora? Ou ela foi esperta e rapidamente, não é? Foi tocada, digamos, até pelo Espírito Santo e chegou aqui com a ideia. Bem, não era incomum o uso de amas de leite. Pelo contrário, era uma coisa bastante habitual, sobretudo nas famílias importantes, em que as mães nem sempre amamentavam, mas iam buscar amas que pudessem amamentar os bebés. E estas amas passavam a ser, às vezes, figuras importantes dentro do próprio contexto da família. A princesa aceita a ideia, sugerida pela menina, e a menina vai buscar a mãe do bebê. Melhor não podia ser. E agora vejam aqui, irmãos. Este bebê está condenado à morte. A mãe não tem como mantê-lo em casa. Então ela vai, coloca-o num cesto e coloca-o no rio. E daqui a bocado o que é que acontece? Ela vai ser chamada pela princesa para pegar no seu próprio filho e levá-lo para casa para amamentar. Mas atenção, diz a princesa: vou-te pagar o teu salário. Bem, eu não sei se Hatshepsut pagava bem ou mal, mas fico com a impressão de que uma princesa não ia pagar mal pela amamentação de um bebê que ela queria adotar como seu filho. Atenção, Hatshepsut teve filhas, mas não teve nenhum filho homem. Portanto, isto é significativo. Ou seja, talvez nos melhores sonhos ou na oração mais confiante de Joquebed, ela não pudesse imaginar que o Senhor fosse responder desta maneira. Talvez ela nem ousasse pedir assim, mas ela já experimentava aqui aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 3. O Senhor é aquele que faz muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ela leva o menino para casa para amamentar. O tempo de amamentação oficial, normalmente reconhecido, ficava entre os 3 e os 5 anos. Isto era tempo suficiente para que esta criança tivesse tido o hebraico como sua primeira língua, não é? Eu já disse isso aos irmãos aqui, mas vou recordar: na Guiné, em crioulo, refere-se à língua materna como a língua da mama, a língua na qual nós mamamos, língua que não mama nele, porque é a língua que ouviu enquanto estava ali, desde pequenino, a ser amamentado, era a língua que eu via. E, portanto, esta foi a língua materna deste bebê. A primeira língua que Moisés aprendeu foi o hebraico, porque ele aprendeu antes de ir para o palácio. Depois ele teve tempo de aprender outras línguas. Neste tempo ele teve tempo também de conviver com o seu pai, que era neto de Levi, e ouvir provavelmente as histórias dos patriarcas, que mais tarde ele, Moisés, vai registar no livro de Gênesis, que nós levamos o ano inteiro a ver
o ano 2014 inteiro a ler. Estas histórias, muito provavelmente, passaram de Levi. Levi que este tinha ouvido de Jacó, que poderia tê-las ouvido até de Isaac. E estas histórias passaram através de Levi e de Arão e chegaram até Moisés, porque ele mesmo, sendo pequenino, podia perfeitamente ter capacidade de perceber essas histórias. Se até aos 4, e isso é perfeitamente possível, até 5 anos ele ficou com a sua mãe, ele tinha certamente convicção daquilo que era. A ideia de que Moisés não sabia quem era o seu povo é um mito, é lenda. Porque o texto bíblico deixa claro que ele sabia quem era a sua gente. Se os irmãos virem aí no texto, o versículo 11, que é o primeiro versículo que a gente vai ver na próxima semana, não hoje, diz que aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos. Ele sabia perfeitamente quem era o seu povo. O autor de Hebreus diz de forma categórica que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia muito bem quem era e de onde vinha. E, portanto, o texto bíblico deixa isto claro. Se ele saiu da casa de Joquebede com 4 para 5 anos, ele tinha perfeita convicção e sabia perfeitamente quem era. Não resta dúvida, no entretanto, de que a sua criação no palácio vai ser muito esmerada. Ele vai viver como filho de uma princesa, adotado. A adoção era uma prática comum entre os egípcios, não era utilizada pelos hebreus, mas é comum e nós temos muitos registros históricos disto. Hatshepsut, que não teve filhos homens, certamente gastou e investiu muito na criação deste menino. O texto diz que ele foi adotado, o que significa que oficialmente ele passou a ser filho da princesa, o que o colocava numa posição de destaque muito importante na corte. A tradição hebraica chama Moisés de príncipe do Egito. O nome Moisés levanta aqui alguma discussão. O mais provável é que este nome seja um nome egípcio. Moses era um nome que significava nascido de ou é nascido. E era um nome muito usado com um prefixo, normalmente de um deus. Então, por exemplo, o pai da princesa Hatshepsut chamava-se Tutmoses, que era nascido de Tut. E o grande rei, que depois vai ficar famoso, inclusive para alguns, ligado a Moisés, e nós já vimos que não é, porque em termos históricos, em termos de datação está errado, seria Ra-Moses, e também ficou depois conhecido como Ramsés, que significa nascido de Ra. Portanto, é muito provável que este nome fosse o nome egípcio. No entretanto, o texto nos dá a entender que ele teria alguma ligação à base semita da língua hebraica, e aqui seria o verbo mashá, que significa tirar da água. E a partir do verbo mashá, Moshe, que é o nome Moisés. No palácio, Moisés tem então uma educação muito cuidada. Ele aprende a ler, a escrever, provavelmente ele aprendeu várias línguas, além da língua egípcia. É muito provável que, por razões de diplomacia e comércio, ele aprendesse alguma outra língua de África e provavelmente alguma língua cananita. Deve ter aprendido matemática, astronomia, e ele teve treinamento como soldado, sobretudo nas artes da equitação e tiro com arco e flecha. Estas duas características eram favoritas da corte egípcia da 18ª dinastia, como nós temos em todos os exemplos de arte desta dinastia. Ele cresceu com todas as possibilidades de se tornar um príncipe, um cortesão, com uma vida tranquila, folgada, desfrutando dos prazeres do palácio, mas evidentemente que pelo continuar na história, ele não esqueceu a sua gente e o seu sofrimento. E ele acaba por tomar decisões a respeito de ajudar o seu povo. Mas isto fica para a próxima semana. O que nós devemos guardar aqui, irmãos, é isto. Diante da maldade humana e da tentativa de eliminar Israel como povo, o faraó todo-poderoso vai fracassar. O Senhor não somente vai livrar este menino da morte, como vai permitir que ele seja criado pela sua própria mãe, recebendo na sua primeira infância a instrução sobre o seu Deus, como o Senhor ainda vai pegar no seu futuro instrumento e levá-lo para dentro do palácio do faraó, que queria eliminar os meninos hebreus, e criá-lo ali junto dele, para conhecer muito bem o povo, a cultura, a corte, que mais tarde ele vai ser chamado a confrontar.
Os caminhos do Senhor são diferentes, são especiais e nós nunca devemos duvidar da soberania do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Muito bem, o menino cresce, torna-se um príncipe poderoso e agora, no auge da sua idade e da sua força, ele vai tentar ajudar o seu povo. E nós, se tivermos vida, saúde, condições de cá estarmos na próxima semana, veremos o que vai acontecer.